hoje iniciaremos o Saúde em 30 Minutos e a gente tem um convidado muito especial. O convidado é o Leandro Dias César, ele é cirurgião bariátrico, cirurgião de transplante e diretor técnico. Leandro tem grande experiência na parte de gestão hospitalar, na condição de diretor técnico do Hospital São Francisco de Assis, que recentemente recebeu uma certificação internacional, também uma vasta experiência na assistência em saúde, sobretudo nos âmbitos mais relacionados à cirurgia. Como é que tu tá, Leandro? Tudo bem? Tudo bem? Muito feliz a quem está aí compartilhando esse espaço contigo aí. Muito feliz pelo convite aí de participar desses 30 minutos com saúde. Muito bom. Tu sabe que tu é um grande amigo que eu admiro bastante, a gente tem uma identificação muito grande em relação às aspirações, objetivos, a gente sabe que é, o que a gente faz vira geralmente algo relacionado a um propósito maior, e isso tudo faz com que a gente consiga ter um diálogo um pouco mais próximo aí. Então, a ideia dessa conversa aqui, de Saúde em 30 Minutos, é a gente falar um pouquinho sobre coisas de saúde, Leandro. E na tua condição de diretor, de uma pessoa que trabalha com gestão e assistência, e essa visão de propósito, que a gente já conversou várias vezes juntos, eu acho que vai ajudar a me responder e a responder para o público, né? Essas 5 perguntas que eu selecionei aqui para gente. Posso fazer as perguntas para ti? Pode, manda lá. Sem pressão, viu? Primeira pergunta, Leandro, é em relação à certificação, assim, que vocês receberam recentemente, né? Na verdade, assim, tu está na condição de diretor técnico, né? E tu está liderando um hospital de médio porte que se tornou referência regional em AVC. E aí eu queria saber de ti, assim, quais foram os maiores desafios dessa jornada? Consegue compartilhar com a gente? Eu sei um pouquinho, mas se tu quiser detalhar isso com calma aqui para o público, seria interessante. Foram vários, né? Porque se tu nos acompanha desde o início, né? O desafio de implantar aí o serviço de AVC isquêmico, né? Essa referência do AVC, veio praticamente no primeiro mês da minha função aqui como diretor técnico, né? Então, assim, foi tudo muito rápido, assim, muito intenso. Eu tive o privilégio aí de te conhecer naquela época, né? E a gente construiu isso aí juntos, né? A gente acompanhou junto, trabalhou junto nesse processo. Toda vez que a gente vai implantar um processo novo, tem várias dificuldades, né? Porque as mudanças e o que é novo, eles acabam impactando em um trabalho, um exercício para todos que trabalham no setor, e de reaprender coisas novas, de aprender coisas novas e também de reaprender coisas antigas que têm que ser mudadas, que têm que ser aprimoradas, né? Mas eu tive um privilégio que aqui no Hospital de São Francisco de Assis, a gente tem uma equipe de profissionais muito boas, muito bons, que entenderam aí isso que a gente sempre conversa, né? Que se é para fazer bem feito, uma frase que eu escuto bem frequente de ti, né? Se é para fazer algo, vamos fazer bem feito, né? Então, esse conceito aí do bem feito, de se fazer o melhor que se pode, é um conceito que a gente trabalha bastante aqui dentro dos muros, aqui dentro aqui do hospital, acabou permeando isso aí. Então, conseguimos, graças a Deus, implementar todas as mudanças necessárias com qualidade, passo a passo. É claro que muitos desafios foram tratados em relação ao treinamento das pessoas, ao treinamento, a cultura institucional também foi ter tido que trabalhar, e isso levou algum tempo, mas teve uma boa resposta. E é muito bom quando a gente recebe um certificado como esse, né? Que é que é uma complementação do trabalho, né? Muitas vezes a gente faz um bom trabalho e não recebe esse reconhecimento, né? Sim, Então, é verdade. isso foi uma motivação muito grande também, né? Porque, assim, é, mu- trabalhar com as pessoas para que elas entendessem o propósito, o resultado, o impacto, isso já foi muito bom, porque o AVC nos dá uma resposta rápida, né? Quando a gente vê os indicadores aí, quando a gente vê o paciente chegando aqui, é, e quando a gente vê o paciente chegando e com toda aquela falência de funções, recebe a indicação e logo em seguida recupera e sai daqui com um déficit pequeno, com melhor resultado, isso já é animador, né? Mas quando a gente consegue documentar isso e consegue analisar esses dados e consegue então mostrar essa qualidade de serviço,
E essa certificação motiva muito mais ainda as pessoas, né? Sem O dúvida, serviço sem dúvida. O serviço do AVC nos ajudou muito nesse aspecto, não só no AVC, onde a gente resolveu um problema sério aqui da região, onde muito poucas pessoas conseguiam tratamento em tempo hábil, mas também ajudou a cultura institucional a entender como vale a pena fazer bem feito e fazer o melhor que se pode, porque isso impacta não só no nosso trabalho, que é a nossa satisfação como profissionais que visam ajudar as pessoas, mas também impacta em todas as pessoas que estão ao nosso redor, né? Porque muitas vezes nós estamos aqui como profissionais, mas a gente pode estar aqui como paciente, né? Como inclusive tivemos, né? Na primeira semana, um colega nosso médico que foi tratado por nós, né? Ele trabalhando como médico, virou paciente. Com AVC, foi tratado e ficou bem. Leandro, Parobé é uma cidade que, antes de te conhecer, né, antes de conhecer, eu passava por ela para ir para Gramado. Eu ia para Gramado, passava por ela, sabia que era Parobé, não sabia se tinha hospital na cidade. Então, morando aqui em Porto Alegre, era o contato que eu tinha com Parobé. E se alguém me perguntasse lá atrás, eu entenderia, eu responderia que talvez exista um hospital e deve ser um hospital de médio porte. E realmente é um hospital de médio porte que tem nessa cidade, uma cidade pequena, e que eu imagino que as pessoas que lá atuam jamais imaginariam que esta cidade fosse ser um centro de referência de tratamento contra uma doença chamada acidente vascular cerebral, que hoje é a doença que mais mata e incapacita as pessoas no nosso país e que tem tratamento. Então, não é em Porto Alegre, não é em um grande centro, é na cidade de Parobé, uma cidade de pequeno porte, um hospital de pequeno porte, mas com pessoas muito engajadas, como tu bem pontuou, sobre uma liderança competente que atua, chegou uma certificação internacional. Então, isso é algo que realmente ultrapassa algo que eu esperaria, porque eu conheci uma cidade pequena, que é um hospital de pequeno porte, e que hoje, sim, é um centro de referência no tratamento dos pacientes com AVC. A gente tem visto isso nos números, como tu bem pontuou, os resultados expressivos que vocês estão desempenhando, nós estamos desempenhando em conjunto, né, a equipe de neurologia do INSER, junto com a equipe do hospital. E eu queria que tu selecionasse, Leandro, assim, nesse momento, porque assim, tu é cirurgião, imagino que tu nunca organizou um serviço de AVC, tu teve esse desafio grande, que tu comentou agora. Mas o que que tu acha que mais contribuiu? Se tu pudesse elencar uma coisa, eu sei que são várias, mas o que que tu acha que mais contribuiu para que a gente saísse do zero pacientes tratados com AVC para essa quantidade enorme de pacientes tratados hoje no hospital, com benefício. Inclusive, um dos pacientes tratados foi um profissional que trabalhava no hospital. Do zero ao um, o que tu acha que foi o que mais contribuiu? Eu vou responder essa pergunta, mas antes eu vou fazer um comentário em relação ao que tu falaste aqui da questão da cidade pequena. É, Você estava conversando aí sobre passar para o bem e não imaginar que tinha um hospital desse gabarito aqui. E é interessante isso, porque nem as pessoas da cidade esperavam isso. Esses dias a gente recebeu um relato aí de uma colega nossa aqui que mora na região, dizendo que as pessoas chegaram para ela e disseram assim, como eu tenho orgulho de ser de Parobé por conta do que nós estamos fazendo aqui no hospital. Então, isso é muito legal isso, assim, a gente poder realmente fazer esse impacto e transformar um hospital que não se esperaria um excelente atendimento, todo mundo tem esse preconceito em relação ao hospital pequeno, hospital de interior, mas que a gente consegue fazer num hospital de interior de médio porte, a mesma Uhum. qualidade que a gente pode fazer nos grandes centros, nos grandes hospitais que a gente também trabalha em Porto Alegre. Mas respondendo então à tua pergunta, eu acho que o O que mais contribuiu? que mais contribuiu foi não querendo fazer assim parecer assim só porque eu estou na tua presença, o que mais contribuiu foi a presença de vocês aqui, né? Foi a Ah, obrigado. seriedade com que a gente conseguiu implementar os protocolos, né? Foi trabalhar numa premissa que é a premissa que a gente já comentou aqui, né? Na premissa da qualidade e da excelência, né? É acreditar que se pode fazer bem feito, não importa os desafios que se impõem, né? Porque a gente, nesse processo, a gente teve vários desafios, várias dificuldades, mas a gente tinha a meta, né, de fazer bem feito, a meta de vencer os desafios, de se fazer com qualidade. E a gente conseguiu implementar aí o serviço do Teleneuro, do serviço do INSER, conseguiu colocar aí as câmeras
pro teleatendimento para que vocês pudessem ver os pacientes aí em tempo real, conseguiu implementar os indicadores, conseguiu implementar todos tudo aquilo, conseguiu treinar os pacientes, treinar os funcionários, para que a gente pudesse ter a mesma qualidade que a gente tem na Europa, nos Estados Unidos, ter aqui em Parobé, uma cidade pequena, um hospital de médio porte, um hospital de médio porte. Então, eu acho que esse é o que mais contribuiu, assim, esse vínculo que nós tivemos aí com essa meta comum de fazer bem feito e fazer num padrão ouro, num padrão realmente de bom padrão, não se abater, não se limitar com as dificuldades do caminho, mas colocar uma meta alta. E isso acabou envolvendo todos ao redor e todos acreditaram nisso. E como eu falei, não só dentro do hospital acreditam nisso, hoje a cidade acredita nisso. Isso impactou, inclusive, Extramuros. Muito bom, muito bom. Obrigado, fico lisonjeado, né, como líder da equipe, mas eu te digo que o nosso modo de agir, do INSER, do TLVC, é desenvolver lideranças, né? Então, tu sabe muito bem que dentro do hospital, pessoas que estão atuando ali, cada um em um setor, se tornaram lideranças locais dentro do hospital e por elas a gente conseguiu chegar a tão grandes resultados, né? A gente eu não gosto de citar porque acaba deixando de citar alguém quando a gente cita um. Então são várias pessoas aí que trabalharam, equipe de emergência, equipe também da enfermaria. Tu sabe muito bem os nomes, eu também sei os nomes. Eu acho que é importante o trabalho que essas pessoas desempenharam, mas elas desempenharam porque a liderança, eu acho que isso se inclui, conseguiu vender a ideia de propósito. Qual é a ideia de propósito? Todos os pacientes que chegavam aí no hospital com a doença que mais mata e incapacita eram encaminhados para uma cidade mais distante e chegavam sempre fora do tempo de receber o tratamento. E agora o hospital consegue tratar dentro de casa esses pacientes, sem demorar esse tempo de transferência de 1 hora, 2 horas. E tratando dentro de casa, os pacientes eles têm uma maior probabilidade de saírem bem. Essa ideia foi a ideia que a gente conseguiu transmitir para as pessoas do hospital, que se formaram lideranças aí dentro. E sem dúvida nenhuma, isso fez com que a gente conseguisse concretizar. Eu acho que está coberto de razão, mas eu estou tentando transferir aquilo que tu disse que é o que mais contribuiu foram vocês, mas na verdade é todo um conjunto, né, Leandro? Eu acho que é muito disso, né? O que que tu Não, mas acha? quando eu falo vocês, é exatamente isso, né? Porque foi quando nós encontramos vocês, a gente conseguiu alinhar essa perspectiva de fazer algo bem feito. E o algo bem feito, quando se fala de AVC, é o que tu acabaste de descrever, né? É conseguir atender o paciente em tempo hábil e dar o resultado que se espera é, de tratamento para que ele possa reverter a situação e diminuir as sequelas. Então, assim, eu acho que esse é o ponto, assim, o que eu falei, esse complemento, como tu falou, Sim. e eu acho que a gente está falando do mesmo ponto em formas diferentes de verbalizar, né? Quando eu digo exatamente isso, né? A liderança, às vezes a gente pode falar, não, mas você está o chefe do INSER, eu sou o diretor técnico aqui do hospital, nós talvez sejamos a liderança mais evidente. Mas se não tem a liderança do setor, se não tem a liderança lá do turno, se não tem a liderança individual em relação a gente assumir o seu compromisso e fazer bem feito, isso não vai acontecer, né? Então, essa cultura de entender que a gente tem que se comprometer, de fazer bem feito e que o resultado impacta na vida das pessoas, que pode ser nós mesmos, como a gente teve o exemplo de um funcionário aqui, de um médico aqui dentro, que fez a grande diferença, né? Mas tudo começou aí com a ideia e com a premissa. E essa premissa de fazer bem feito e entender que se pode fazer bem feito, hoje permeia não só dentro do hospital, até mesmo grupos fora do hospital, que antes achavam que isso só podia ser feito no grande centro, que isso só podia ser feito no grande hospital. Hoje entende que mesmo uma cidade pequena, mesmo um hospital intermediário, pode fazer bem feito. Não tem limites, né? Quando a gente impõe uma meta de qualidade, uma meta de responsabilidade. Perfeito. Leandro, tem uma pergunta adicional aqui para ti que me ocorreu, que é, se a gente começar a imaginar como que as pessoas agem, como que as pessoas fazem, não é muito diferente daquilo que a física prega. A tendência natural de qualquer coisa é manter em repouso.
ou no mesmo estado que está. Toda vez que chega alguma coisa e faz mover para frente, ou para esse lado, ou para aquele lado, há um atrito, há uma resistência. E o Hospital de Parobé nunca tratou pacientes com AVC com trombolítico, nunca teve um serviço de neurologia para tratar a doença que mais incapacita as pessoas. Eu não tenho dúvidas de que alguma resistência ocorreu, seja por A ou B, seja resistência humana, seja resistência estrutural, dificuldade, às vezes, de encontrar alguém, equipe. Eu queria entender melhor como é que foi no dia a dia. A tua liderança daí, enquanto diretor técnico, porque eu imagino que isso caiu, as suas palavras, inclusive, na época, isso caiu para ti assim, e tu tinha que resolver esse problema de colocar o serviço de AVC. É, Quais foram as barreiras e como que tu teve que lidar com isso? Eu sei que tu falou do propósito, mas como é que tu lidava quando tinha uma barreira, quando tinha uma dificuldade, como a pessoa, tinha alguém relutando, quando tem uma estrutura que está faltando, como é que tu lida? Isso é visão de gestor, porque eu imagino que alguns gestores vão assistir, talvez algum diretor, alguma pessoa que não implementou o serviço, talvez vai passar por isso em algum momento, e talvez tu possa compartilhar isso de uma forma mais franca, assim, de como que foi esse processo inicial de implementação e como que tu teve que lidar, qual foi a tua capacidade de lidar com os desafios, enfrentar suas barreiras. Foi o que eu falei anteriormente no início da nossa conversa, né? Toda mudança gera muito atrito, muito estresse, né? Muito desconforto, né? E esse desconforto, para alguns, é motivacional, porque ele entende que a oportunidade melhor. Para outros, restringe, né? Congela, e a pessoa se começa como se diz, dar conta, começa a ter resistência daquela mudança, porque aquele desconforto ele não sabe gerenciar. Então, assim, a gente tem que entender isso é do ser humano, né? E a gente tentou entender cada um deles e tentar trazer esse desconforto de um lado positivo, né? Isso, ouvir, Mostrar, né, entender, exatamente. Desculpa, enten- mas entender, então, essa limitação, porque é uma limitação do ser humano, todos nós temos isso em algum grau, e aí trabalhar em cada indivíduo e mostrar para ele que era possível vencer essa limitação com treinamento, com regramento, com confiança. Então a gente teve um trabalho muito grande no início, corpo a corpo, assim, de conversar individualmente, pessoalmente, de chegar nas pessoas, de mostrar o valor individual, mostrar que tem tempo para treinar, mostrar que a mudança tem valor e mostrar os resultados, né? E aí, com o resultado, aquela dificuldade inicial passa a ser motivação e ele consegue, então, vencer essa barreira inicial do desconforto. E aí, como tu falaste, né, que nem a física, né, a tendência é permanecer no estado que está. Tu tem que fazer uma força para empurrar para sair daquele estado. Mas depois que engrena, que entra naquela velocidade, ela permanece naquela velocidade. aí não Então, quer parar mais. aí não para mais. E graças a Deus a gente conseguiu passar esse momento, sim, que foi bem conturbado, esses primeiros 1, 2, 3 meses, talvez. Mas depois as coisas andaram e hoje elas têm fluído bem e as pessoas estão bem motivadas e isso também motiva, né? Porque também para nós gestores também é uma dificuldade, né? Quando a gente começa a ver todos os desafios que a gente tem pela frente, né? Parece que eles nunca acabam, né? Então, quando a gente vê esses resultados positivos, a gente se motiva a enfrentar os novos desafios, o desconforto daquele colega lá, aquele colaborador que está lá na linha de frente e tem que aprender uma rotina nova, talvez seja o mesmo desconforto em outra proporção do que nós temos também nos nossos desafios de gestão. Excelente, excelente. Eu te considero um excelente líder. E eu acho que tu falou uma coisa aqui que sintetiza uma frase que é muito divulgada aí, que a boa liderança é aquela que ouve. Então, assim, sentar do lado, perguntar qual é a dor, porque assim, é bem isso. A pessoa às vezes não está enxergando o que tu, enquanto líder, está enxergando. Tu consegue, às vezes, ver mais longe algo que a pessoa não está vendo ainda. E aí tu tem que ouvir ela, por que que ela tá, qual é a dificuldade, por que que ela não quer ir. Aí tu explica, eu acho que é muito disso. E isso é muito o que tu falou, corpo a corpo, né? Conversando no dia a dia com as pessoas. Eu acho que isso vai trabalhando porque todo mundo quer melhorar, né? Eu acho que a grande maioria das pessoas que fizeram enfermagem, técnico de enfermagem, medicina, fizeram alguma especialização, quer melhorar, quer fazer o bem para o paciente, a grande maioria. Então é difícil alguém não ser convencido quando o líder está estimulando algo que é muito bom para todo mundo, inclusive para a própria pessoa, a família, porque pode ser que precise do serviço. Uma pergunta, Leandro, é como que tu viu a equipe especializada aí trazendo aí para nós, para a equipe do Insera, assim, como é que foi o apoio especializado, apoio técnico especializado, e como que a telemedicina pôde solucionar
o problema, porque assim, é uma cidade que está um pouco mais distante, a gente tem atendimento presencial, então a gente vai presencialmente, mas 3 da manhã num sábado à noite, como é que vai ter um neurologista de plantão numa cidade mais distante, onde não tem neurologista presencial de plantão? Isso é custoso também. Então eu queria entender um pouco melhor como é que isso se encaixou na realidade do hospital, na tua visão aí de diretor técnico e líder, e liderança médica no hospital. O teleatendimento talvez foi uma das coisas mais novas que a gente trouxe para o hospital, né? Os hospitais acabam trabalhando sempre internamente, né? Então, assim, foi um desafio de cultura institucional conseguir implantar e criar o hábito aí da ligação, da visão ali pelo pela filmagem ali e tudo mais. Então, teve esse desafio estrutural aí de cultural para criar as rotinas. Mas, vencida essa etapa aí de ajuste, eu acho que foi um grande avanço que a gente teve. A telemedicina está aí para resolver grandes vácuos aí de atendimento, né? Como tu falaste, numa cidade interior, como é que a gente vai ter aí 5, 6, 8, 10 neurologistas para conseguir compor uma escala de 24/7, né? É praticamente impossível, né? A gente escuta muito aí nas notícias aí, locais do interior sem médicos, sem com uma distribuição inadequada de profissionais. Mas a gente tem que entender que algumas especialidades são tão complexas, exigem tanto treinamento ou tantos equipamentos que às vezes é difícil conseguir realmente distribuir em todos os lugares. Eu acho que o DLVC veio para complementar essa diferença e conseguir preencher esse vácuo, né? Para nós foi excepcional ter a segurança de profissionais competentes que conseguem dialogar bem pelo teleatendimento, conseguem estar presentes e trazer essa resposta, esse amparo para os nossos colegas aqui, para os nossos colaboradores médicos que estão presencial, né? Então, assim, hoje os médicos estão muito tranquilos em saber que mesmo aquilo que não é AVC isquêmico, né? Porque isso vocês ainda nos ajudam, né? Eles têm a segurança que eles têm alguém para trocar uma ideia, para poder dar um amparo e suprir aquela necessidade super especializada que a gente tem que reconhecer que a neurologista a neurologia é uma especialidade muito diferenciada dentro da medicina geral, né? E eles conseguem, então, agora ter esse amparo de colegas competentes e certamente a gente não teria como fazer e ter os resultados que a gente tem hoje se não fosse o TLVC, né? Ah, obrigado, obrigado. Recentemente teve uma reportagem aí no Jornal Nacional sobre telemedicina, falando que muitos municípios não têm acesso à telemedicina. Acho que menos de 10%, se não me engano, têm acesso à telemedicina. E isso mostra um cenário de possibilidades de avanço no que diz respeito à medicina especializada, né? A gente, no Brasil, é um país continental, né? Então tem muito o que se fazer em assistência à saúde. Então, muitos pacientes, às vezes, ficam em filas de espera, falando da parte de não urgência, né? Ficam em fila de espera, aguardando especialista, e isso, às vezes, pode ser feito através de um teleatendimento. Claro que tem algumas situações que o atendimento presencial não é substituível, sobretudo na parte cirúrgica, né? Então, às vezes, isso é necessário que o cirurgião esteja lá para olhar a ferida, de fato. Mas condições mais clínicas, muitas delas, a telemedicina ela tem um suporte muito acurado. A psiquiatria, por exemplo, isso é Mas, bastante. eh, mas mesmo na cirurgia, né? Se a gente for olhar os pacientes cirúrgicos, algumas consultas são essenciais para poder ter o exame físico adequado, ou quando tu citaste, ver uma ferida operatória, alguma coisa assim. Mas muitos desses atendimentos não precisam ser presenciais, porque são avaliações clínicas, né? Então, assim, quando a Perfeito. gente pensa assim, que tu tem um centro nós aqui começamos a fazer cirurgia bariátrica. Então, a cirurgia Aí no altamente, hospital, aqui no hospital, começamos a fazer olha cirurgia só, bariátrica. E a gente atende 20 e poucos municípios. Então, o paciente viaja 1 hora, 2 horas para chegar aqui. Algumas consultas são obrigatórias estarem aqui, mas outras consultas de avaliação clínica ou mesmo de psicológica, nutricional, poderiam ser feitas por tele-AVC. Então, esse conceito AVC, tele-AVC, baseado na experiência que tivemos com vocês aí, com o INSER, a- estamos implementando também em outras áreas para poupar, por que exemplo, essa legal. logística de um paciente que está lá a 200 quilômetros de distância, 150 quilômetros de distância, que teria que vir aqui para uma consulta clínica para conversar com um profissional, ou talvez para mostrar algum exame, que poderia fazer isso à distância aí no seu município, poupando aquelas 2, 3 horas, 4 horas de viagem e dando qualidade para os pacientes, sem perder qualidade assistencial, né? Isso é muito importante. Isso democratiza mais, né, universaliza mais o atendimento e permite que a gente atenda muito mais pessoas, inclusive, né? Que legal, bacana, muito bom. Então,
estão fazendo isso em outro serviço. Eu não sabia da parte da cirurgia, como é que funcionava, Leandro, mas bacana saber isso. A gente está já próximo do fim, Leandro. Eu queria só que tu deixasse uma mensagem final para todo mundo aqui, mas especialmente para gestores, coordenadores, gerentes e diretores que acreditam que um hospital fora dos grandes centros não consegue atingir um padrão de qualidade. E aí, repito, algo que a gente falou aqui sobre o Hospital São Francisco de Assis, é um hospital de médio porte, numa cidade relativamente pequena, e hoje tem um centro de referência de atendimento contra o acidente vascular cerebral e é certificada internacionalmente pela Angels Initiative. Então, é um certificado de qualidade que foi concedido ao hospital por uma entidade certificadora, colocando um selo de qualidade nessa cidade pequena, no hospital de médio porte. Então, eu queria que tu deixasse uma mensagem para diretores ou gestores, coordenadores, que acreditam que não, nosso hospital acho que não dá para fazer isso. E agora tu está me falando que também estão implementando o serviço de cirurgia bariátrica. Então, as coisas estão acontecendo de uma forma bastante rápida nesse hospital. Eu queria que tu deixasse essa mensagem como forma de estimular e fazer alguém que está nos ouvindo aí, que está na coordenação, acreditar que é possível fazer. Essa pergunta é bem interessante, né? Porque quando eu cheguei aqui no hospital, nem esse próprio hospital acreditava nessas possibilidades todas. E assim, a primeira frase que a gente falou foi isso, né? De que é possível fazer melhor. A primeira coisa que a gente tem que acreditar é isso, é possível fazer melhor. A segunda coisa é que a qualidade, o bem feito, sai mais barato. Quando a gente implementa um serviço de qualidade, quando a gente faz aquilo com propósito, quando a gente faz aquilo com rotina, com protocolos bem claros, com indicadores bem claros, com uma organização bem feita, como fizemos aí com vocês aí no ABC, esse serviço se torna mais barato por ser mais eficiente. E a gente consegue fazer isso em qualquer lugar. Porque tu não precisa ter um hospital que tem todos os serviços. Tu não precisa ter um grande hospital universitário, referência, com todas as especialidades. Mas tu pode fazer aquele serviço que tu escolheu, aquela linha de cuidados que tu escolheu, bem feita. E ela vai ser eficiente e vai dar bons resultados. Então, fazer com critério, fazer com objetivo, com propósito e não ter medo do desafio, né? Não ter medo das dificuldades, porque elas podem ser vencidas e a gente pode ver os resultados aqui do serviço do TLVC e de outros serviços que nós temos aqui, que também estão caminhando para certificação, também estão caminhando com excelência e nos motiva, inclusive, a buscar outros serviços para seguir o mesmo exemplo, porque a gente começa cada vez a acreditar mais que é possível e ficar mais ambicioso, né, no bom sentido, né, de querer coisas melhores para trazer mais serviços para a região, para prestar atendimento melhor para a população que a gente serve, que é a população da nossa região, da nossa cidade. Olha, o hospital está voando. Parabéns aí, Leandro. Parabéns, time do hospital. Acho que o diretor-geral também, o João. Na Cleide também, que está na associação. Isso tudo a gente tem visto, eu tenho visto, porque a gente está na parte da neurologia, no serviço de AVC, mas a gente vê o hospital crescendo cada vez mais. E é aquilo que tu falou, né? Dá certo aqui, dá certo ali, a gente começa a acreditar mais e todo mundo começa a acreditar que é possível. Eu acho que uma coisa vai levando a outra. Mas eu queria fechar aqui esse momento, né, do Saúde em 30 minutos, dizendo uma frase que a gente já compartilhou várias vezes, né? Que se é para fazer, vamos fazer bem feito. Eu gosto de fazer churrasco. Eu vou fazer churrasco, eu vou fazer bem feito. Tem que ser do jeitinho que eu faço. Eu vou estudar como é que faz aquela carne diferente. Eu vou escolher. Se for para fazer de qualquer jeito, eu faço uma farofinha ali, como com ovo, ou qualquer outra coisa, como outra coisa. Não faço churrasco. Então, esta ideia, eu falei no início da nossa conversa, ela é compartilhada, assim, isso eu acho que entre eu e tu. E por isso a gente teve uma identificação bem legal e gerou uma amizade, né, disso que, de certa forma, faz com que a gente continue fazendo as coisas de uma forma muito sistemática, disciplinada, olhando lá na frente, porque a gente vestiu a camisa para fazer, a gente vai fazer direito, e vai fazer bem feito. Senão, eu não faço. É mais sobre dizer não, inclusive. Não, desse jeito, isso aqui eu não quero fazer, isso aqui eu não quero fazer, isso aqui eu não quero, isso aqui eu vou fazer, então eu vou fazer bem feito. Então a gente vai dizer não para muitas coisas, mas aquilo que a gente disse sim, a gente vai fazer muito bem feito. É assim que as coisas devem ser, pelo menos é assim que eu penso e que tu pensa. Perfeito. Obrigado, Leandro.
Disse Pode tudo. falar. Como eu tinha falado, né? Assim, tu não precisa fazer tudo, né? Mas o que tu faz, faz bem feito. É a conclusão perfeita que tu Exato. deste, né? É, diz não para muitas coisas, mas o que for fazer, faz bem feito que vai dar certo e não precisa ter medo de estar num stop pequeno, poucos leitos ou no interior. Tu vai conseguir fazer, contanto que se foque naquilo e faça bem feito. Perfeito. Exato. Quem faz tudo não faz nada. Vou fazer tudo. Não, quem faz tudo? Sim. Então você acaba selecionando umas coisas para fazer. Parabéns aí pelo trabalho, parabéns a todo mundo do Hospital São Francisco de Assis, né, de Parobé, que foi certificado, que recebeu essa conquista recentemente, e pelos serviços que vêm sendo implementados cada vez mais no hospital. Time todo de parabéns. Mande meu abraço aí para todos vocês, meu abraço para ti, e obrigado por participar do Saúde em 30 Minutos. Foi um prazer estar aqui contigo aí. Eu mandaria aí as congratulações para todos aqui que realmente merecem. E como eu falei na reunião aí de certificação, não é só o neurologista, não é só o médico lá da emergência, o enfermeiro, mas até a menina da limpeza, a menina da nutrição, todos eles participam do cuidado, porque tudo isso impacta no resultado final do paciente. E todos aqui estão de parabéns aí, tanto aqui dos nossos colaboradores, quanto aí da equipe de vocês aí. E foi muito bom, fico muito feliz de poder compartilhar isso aqui no teu canal. Obrigado, Leandro. Um abraço. Um abraço.